Boa noite a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui em mais uma noite de quarta para podermos conversar sobre o Evangelho de Jesus e aprender a sua mensagem para que possamos modificar a nossa existência, modificar o nosso dia a dia e podermos, diante dos obstáculos, das dificuldades, termos as ferramentas mais apropriadas para enfrentar todos os problemas. Sendo assim, o tema desta noite que nos foi dado é um tema extremamente importante, conhecido por muitos aqui, mas que muitas vezes, diante da correria do dia a dia, das nossas atividades, diante da turbulência que a vida se apresenta, nós esquecemos da importância destes momentos de orarmos no lar, orarmos em família. E para começarmos a entender o que se passa, estava eu pensando, organizando o que iríamos conversar nessa noite, e comecei a pensar na sociedade atual, em como ela se apresenta, e nos problemas que nós enfrentamos e que vemos muitos de nossos irmãos, companheiros e amigos enfrentarem. Hoje em dia é muito comum e muito fácil de se ter notícia da quantidade de pessoas que, tentando fugir dos problemas que se apresentam, acabam enredando pelos caminhos dos vícios, sejam eles os mais variados. Veja os vícios nos jogos, nas bebidas, nas drogas ilícitas, o vício no sexo e vários caminhos que essa escolha pode nos levar. Só que não é só isso. Muitos dos nossos irmãos, eles acabam, muitas vezes, cometendo vários erros e erros que acabam atrapalhando e prejudicando a sua evolução nessa existência de uma forma muito significativa. Outros que, por não conseguirem encontrar um rumo, um direcionamento, respostas e soluções para os problemas enfrentados, acabam optando pelo caminho do suicídio. Escolha que deve ser sempre evitada e rechaçada por todos nós, porque tirar a nossa existência corporal, já que somos espíritos imortais, não morreremos, não solucionará problema algum, pelo contrário, piorará cada vez mais. Só que não só esses problemas que nós verificamos hoje em dia. Muitos acabam arredando pelo caminho do crime, dos equívocos mais variados. Outros que, diante da correria que a sociedade hoje nos impõe, o ritmo hoje de vida é muito mais rápido, muito mais sério e exige muito mais de cada um de nós. E nós acabamos esquecendo do outro, esquecendo daquele que está ao nosso lado, dos nossos familiares, dos nossos companheiros, e vivendo cada vez mais na nossa individualidade, esquecendo que somos seres sociais e precisamos sim do outro para crescer, para evoluir, para melhorar. Sendo assim, comecei então tendo esse panorama geral, começamos a reflexionar para entender o porquê que a sociedade ela se apresenta tão desequilibrada, tão desestruturada. E com certeza podemos afirmar isso como um grande causador deste problema pela desestruturação das famílias. As famílias atualmente vêm sendo atacadas injustificadamente. Muitas pessoas, muitas equipes de espíritos que visam a não evolução da Terra atacam a família para que a sociedade se desestruture. Já que a família é a base fundamental da sociedade, é na família que se ergue tudo o que nós vivemos e vivenciamos hoje em dia. É na família, como nos afirma Joana de Ângeles em várias de suas obras, que vivenciamos as experiências mais marcantes da nossa existência. Porque toda experiência vivenciada no seio familiar, ela é carregada de emoções profundas, que são capazes de marcar a nossa existência durante toda uma vida e muitas vezes lembrada em vários outros. Então, tudo que é vivenciado em família é mais marcante, é mais forte, é mais vivo e tem um poder de modificar muito maior do que o que é vivenciado fora do seio doméstico, no lar. Então, a família ela é essa célula máter da sociedade. É nela que precisamos focar os maiores cuidados, termos o maior zelo e a maior atenção,
Porque se ela se desestrutura, a sociedade, como consequência, se desestrutura também. E como havíamos dito, hoje existe um ataque muito grande às famílias. E elas são atacadas de várias formas e por várias fontes. E todos os seus entes vêm sendo atacados. Nós hoje temos uma cobrança para os pais muito maior do que tínhamos há alguns anos atrás. Os pais, eles são mais cobrados, são mais atacados e acabam muitas vezes desestruturando o lar. Nós percebemos hoje com muita facilidade, muitos pais, que evitando passar o que passaram na adolescência, eles acabam agindo de uma forma imatura e irresponsável. E o que é que fazem? Se não se colocam na posição de pai, se colocam na posição de irmão. E irmão, cá para nós, é aquele que às vezes briga, mas na maioria das vezes está pronto para camaradagem, para ajudar, para auxiliar, e não para criticar, e não para mostrar o caminho do erro. E aí o que é que acontece? Os pais, ao assumirem essa posição de irmãos, deixam de lado aquela posição central de orientar, de dar limite, de mostrar o caminho mais correto, porque são os pais que têm mais experiência, na maioria das vezes, para educar, para ensinar os melhores caminhos. E aí eles saem dessa posição e se colocam como irmãos. E aí as consequências são cada vez mais danosas para aquele grupo. Só que não é só isso que muitas vezes acontece e desses ataques que nós vemos com os pais. Muitos, vendo esses casos de pais que são muito liberais, acabam tomando a outra ponta da história, se tornando cada vez mais radicais. E não há diálogo, não há conversa, é sempre o não pelo não, o sim pelo sim, não se conversa, não se dialoga, não se discute, não se chega a um consenso. E o que deveria unir, o que deveria cada vez mais congregar aqueles entes daquela família, acaba afastando por falta de diálogo, por falta de conversa, por falta de ter-se um meio termo em relação aos problemas familiares. Mas não é só isso. Vemos também hoje em dia, devido à correria, devido às cobranças, os pais, eles são cobrados cada vez mais. E eles têm e querem dar o melhor para o seu filho, para os seus filhos. E eles acabam entrando numa correria desenfreada para se tornar cada vez melhores profissionais. E trabalham mais, e ficam menos tempo em casa, mais tempo fora. Muitas vezes entregam a educação dos seus filhos a empregados, a babás, que por mais que tenham maior dedicação, o maior amor, o maior cuidado, não são os pais verdadeiros. E acabam transferindo essa responsabilidade para o outro. E o filho que deveria ver na figura do pai o exemplo maior, muitas vezes não consegue, porque muitas vezes o pai não está. E para suprir essa ausência física, muitas e muitas vezes eles dão tudo que os filhos querem. E aí dão cada vez mais e vão dando, quando eles esquecem que o primordial não é só dar, mas vivenciar, conviver, brincar, aproveitar os momentos que a família pode oferecer. E se de um lado nós temos essa situação um pouco caótica na figura dos pais, nós temos também vários ataques à figura dos filhos. Hoje em dia tem-se uma ideologia que devemos viver tudo a todo momento e nos liberarmos de tudo, porque a vida é muito rápida, tudo acontece muito rápido e amanhã a gente pode morrer. E aí, se a gente morrer, tudo acaba, porque isso é uma ideia hoje que vem sendo muito pregada, que é a ideia do carpe diem, viva tudo intensamente sem se preocupar com as consequências, só que as consequências vêm. E muitas vezes o jovem, por não ter o que é uma característica dele, não ter se desenvolvido, não ter construído ainda a sua personalidade, porque ele está nesse processo, o que é que ele acontece? Ele entra nessa loucura de viver tudo sem se preocupar com as consequências, e quando elas chegam, eles não estão preparados para ter a maturidade que deveriam ter naquele momento. E aí vão vivendo, vão se agrupando em grupos, em tribos que pensam da mesma forma, que agem da mesma forma, que ninguém vai estar ali para dizer, não faz isso, que vai dar errado. Pensa com o maior carinho nisso. Não vai ter, tá? Faça, viva e depois a gente vê o que faz. A mídia, muitas vezes, que é
uma facilitadora na aprendizagem, para que a gente possa conhecer o que está acontecendo ao redor do mundo, para que a gente possa conhecer outras culturas, ter informações cada vez mais rápidas. Ela, apesar de ter esse lado extremamente positivo, ela vem atacando as famílias de uma forma muito perceptível por todos nós. Quem aqui assiste a novela das 8 ou qualquer novela passada pela Rede Globo vai ver que a família não vem sendo tratada como qualquer uma. Na novela das 8 especificamente tem um homem que é casado, mantém 2 famílias e, como se não bastasse, ainda tem um amante, e a novela mostra isso como se fosse uma coisa extremamente normal, não tem problema nenhum, pode fazer isso, isso é besteira. Ou então a novela e as séries e os filmes às vezes fazem aquela trama para que o casal principal, a mulher ou o marido, traia aquela figura, traia o companheiro para ser feliz com o seu grande amor, que não é com aquele que ele está casado. E às vezes ele envolve tanto que a gente fica torcendo para aquela pessoa trair o seu marido, porque o casal, o verdadeiro amor é o outro e não aquele que está composto naquela situação. E isso vem afetando a sociedade. Muitas séries direcionadas aos jovens vêm agindo e vêm mostrando que não há consequência diante dos atos. Certa vez, eu participava de um projeto na faculdade e nós fomos visitar o ISEA. E nos deparamos com uma realidade extremamente grave. A quantidade de adolescentes com 13, 14 anos, algumas até mais novas, grávidas. E quando a gente ia conversar para levantar o caso, para chegar no objetivo do projeto que estávamos, eu disse, não, mas na novela eu vi que não tem problema não, a gente engravida, papai e mamãe cuida e está tudo certo. Só que na novela não é vida real. Na vida real a situação é muito mais complicada. E nós tínhamos ali um adolescente de 13, 14 anos, uma criança tendo outra criança no seu ventre. E aí fica o cuidado para os pais, para terem cuidado no que estão passando para os seus filhos, no que estão mostrando, no que estão deixando seus filhos assistirem. Porque aquelas ideias subliminares que estão ali dentro vão ficando, vão se enraizando e vão trazer problemas no futuro se isso não for bem direcionado. Só que diante dessa situação extremamente difícil e caótica em que as famílias se encontram, em que muitas vezes nós não sabemos como lidar e como organizar essa situação, nós nos perguntamos o que nós, espíritas, o que nós cristãos podemos fazer. O que é que nós temos na nossa mão para poder nos auxiliar e modificar essa realidade que se apresenta tão caótica e tão difícil? Nélio Lúcio, no livro Jesus no Lar, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz uma história bem facinho, muitas vezes que nós utilizamos na evangelização infantil, porque é uma história fácil, de fácil entendimento, só que nós, por acharmos que que não deveria ser tratada com maior cuidado e ter um olhar mais maduro para aquilo, nós deixamos de lado. E aí Nélio Lúcio nos conta que o céu estava povoado de estrelas e a noite se apresentava extremamente agradável. E na casa de Pedro, todos estavam reunidos ao redor de Jesus e conversando sobre diversas coisas. Jesus percebeu então que a conversa tornou-se extremamente improdutiva e que precisava reorganizar aquilo e dar um prumo para que aquilo não continuasse e que dali pudesse sair algo construtivo. Ele então olha para todos que estão na sala e, olhando fixamente para Pedro, o questiona. Pedro, o que faz o pescador quando chega da pesca com os peixes? Pedro olha assim para todos, dá um sorrisinho como se dissesse, o que é que Jesus está querendo saber com isso? Porque é uma coisa tão fácil. Mas Pedro olha para Jesus e diz, é fácil, Senhor. Nós separamos o resíduo da pesca e pegamos o que é o melhor e levamos para o mercado, já que ninguém compra o que não serve. Jesus então olhou para ele, olhou para todos e o questionou mais uma vez. E Pedro, o que faz o oleiro quando pega o barro bruto para transformar no vaso que deseja? Pedro olhou sem entender o que é que Jesus queria dizer com aquilo e onde ele queria chegar. Ele então olha, Senhor, é fácil. Ele vai pegar as ferramentas, a água, o barro e vai modelando até que o vaso esteja perfeito e no molde
modo que ele deseja. Todos ficam se entreolhando, sem entender o que é aquilo, onde aquela conversa iria chegar e por que Jesus tinha atrapalhado a conversa que estava acontecendo. Ele então olha mais uma vez para Pedro, cada vez com um olhar mais fixo, mais amoroso e mais sério. E então questiona: Pedro, e o marceneiro? O que é que o marceneiro faz para trabalhar a peça bruta? Senhor, pegamos o enxó, o serrote, formamos, vamos modelando, organizando, ajeitando e tudo vai ficar da forma que desejamos. Jesus então olha para todos, olha para Pedro, eles ficam sem se entender. Então Jesus diz muito sabiamente: Pedro, assim também é o lar diante do mundo. É no lar que vivenciamos as experiências mais marcantes da nossa existência. E é nele que devemos ter o maior cuidado que podemos. Se o oleiro, se o marceneiro, se o pescador, ele vai tratar de peças materiais, vai tratar daquilo que serve para a nossa alimentação com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanto carinho, porque nós não iremos fazer isso com as nossas famílias. É o lar e a família que merecem os nossos maiores cuidados e as nossas maiores atenções. E se nós não voltarmos esse cuidado, essa atenção, esse carinho que precisamos, como nós vamos esperar que uma sociedade se apresente forte, equilibrada, se os lares não estão fortes e equilibrados? Como nós vamos querer que a sociedade se esteja em clima de paz se as famílias estão em guerra? Como nós vamos querer que a sociedade viva em clima sadio se as famílias estão cada vez mais doentes? E ele então olha para todos e, olhando para cada um que se fazia ali presente e percebendo que eles começavam a entrar naquele clima, Jesus então pede para Pedro pegar as Sagradas Escrituras e naquele instante, junto com a família, chama todos para o primeiro culto do Evangelho lá. E ao abrir o livro e ler a mensagem que foi aberta, ele começa diante da mesa da casa de Pedro, que, como ele próprio disse, Jesus, é onde eles alimentam o corpo, ali eles também podem alimentar o espírito. E inicia-se então o primeiro culto do Evangelho no lar. Uma conversa informal, uma conversa sadia e trazendo cada vez mais ferramentas para que a família se permaneça e esteja cada vez mais fortificada. Só que ao lermos essas histórias muitas vezes, nós não damos atenção e não percebemos que Jesus nos dá mais uma vez, como ele o fez em toda a sua existência e deixou para todos nós o roteiro para conseguirmos ser felizes. Só que, como eu digo várias vezes, nós somos cabeça dura e muitas vezes optamos pelos caminhos mais difíceis e que vão trazer maiores tormentos. Só que Jesus, ele nos deixou tudo, nos deu tudo de mão dadas. E ele mais uma vez nos dá o roteiro e o que devemos fazer para deixar as nossas famílias cada vez mais fortificadas, cada vez mais saudáveis e que possam passar pelos problemas que acontecem em todas, umas mais graves, outras menos. Algumas vezes a fase está mais difícil, outra está mais tranquila, mas com o Evangelho no lar e adotando esse procedimento, nós conseguiremos transpor essas dificuldades com uma facilidade maior. E trazer o Evangelho no lar para a nossa casa é algo que Jesus fez várias vezes na sua história. Muitas e muitas vezes ele estava rodeado de famílias, como na casa de Zaqueu, subiu na figueira para falar com ele, e ele foi na casa de Zaqueu, no seio doméstico, para conversas e estudar e discutir as mensagens edificantes. Naquelas conversas que ele tinha à beira da praia de Cafarnaum com seus amigos mais próximos, que eram a sua família também, os apóstolos que ali estavam, e conversavam e discutiam e aprendiam naquelas mensagens como enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas, ser mais firmes e mais fortes diante dos obstáculos que se apresentam. Mas como proceder e como fazer? Qual a metodologia que deve ser tida
vida para se fazer o Evangelho no lar. Joana de Ângeles, em várias de suas obras, dentre elas, esse livrinho aqui, Mestre de Amor, que é a primeira psicografia dela, do Rivaldo, ela nos conta e nos diz como deve ser feito o Evangelho no lar. E qual a orientação que nos é dada? Deve a família se reunir ao menos uma vez por semana, num horário previamente estabelecido. E neste horário que é previamente estabelecido, deve-se preparar um ambiente, colocar água sobre a mesa, escolher os livros que serão estudados naquela noite, e naquele horário toda a família se reunir, e naqueles instantes, que pode ser 1 hora, meia hora, 45 minutos, 15 minutos, vai depender da realidade de cada lar, de cada família, de cada grupo. E naqueles instantes, a família de fato focar naquilo, e estudar, discutir e aprender. Adenauer Novaes, em seu livro Evangelho e Família, se eu não estou equivocada, ele nos diz que nesse momento que se está realizando o Evangelho lá, não se deve lavar a roupa suja. Não é o momento daquelas velhas alfinetadas, de ficar atacando um, ficar atacando o outro, porque ao invés de ter o objetivo de unir, de congregar, de que a família permaneça cada vez mais unida, vai acabar afastando e as pessoas não vão querer participar, porque vai ser cada evangelho no lar, uma lavação de roupa suja atrás da outra, e esse não é o objetivo. Ele nos assevera que nós devemos sim falar sobre os problemas que estão sendo enfrentados, sobre as dificuldades que a família está passando, ou que cada um particularmente está passando, mas com o objetivo de buscar no Evangelho a orientação mais adequada para a solução das dificuldades. E não de atacar pelo atacar, sem trazer ou sem buscar uma solução com a mensagem de Jesus. E aí nós fazemos nesses instantes, conversamos, fazemos uma prece, lemos um livro, discutimos, conversamos sobre aquilo, fazemos a prece final, bebemos então a água que foi fluidificada naquele instante. E ao encerrarmos esse momento, qual a orientação que Joana nos dá e que minha mãe lembra toda santa segunda-feira? Não devemos ligar a televisão, que de vez em quando a dona dança o faz, mas estou na proposta de melhorar. Não devemos, de forma alguma, só se for em caso de extrema necessidade, nos ausentarmos do nosso lar. E por que isso? Porque toda a equipe espiritual que acompanha aquela família vem também participar junto conosco do Evangelho do Lar. E o que acontece? Se nós nos ausentamos, nós vamos deixar os nossos convidados, que convidamos para estarem naquele instante, sozinhos. Então nós precisamos permanecer no lar, permanecer naqueles instantes e daquele momento aproveitar o máximo. Ao terminarmos então o dia, já se o Evangelho for feito no início da noite, orarmos mais uma vez e agradecer ao Pai Maior e a toda a sua equipe espiritual para que ela permaneça ali e acompanhe a família durante toda a noite e o dia que se iniciará. A prece, ela é uma das ferramentas mais importantes que nós temos. E ela tem muito poder se ela é feita sozinha. Imagine se nós fazemos isso em família. Imagine se nós usamos o verdadeiro poder da prece, onde muitas vezes nós fazemos ela só para pedir, e esquecemos que ela não é só isso. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona ao Espírito de Verdade qual é o verdadeiro caráter da prece. E ele diz que a prece é a forma de comunicação que nós temos com o Pai Maior, é a nossa ligação, e que nela nós precisamos louvar, pedir e agradecer. Só que muitas vezes nós tornamos a nossa prece em petitório eterno. Nós pedimos e esquecemos de agradecer o que temos, porque nós temos muito. Mas eu estou passando por tantos problemas, por tantas dificuldades, você não sabe o que eu passo. De fato, você pode estar passando por muitos problemas, por muitas dificuldades, mas todos nós passamos. Quem encarnado não passa por problemas? Quem aqui na Terra não passa por dificuldades? Quem está no planeta livre de problemas e de passar por situações difíceis?
Jesus, que foi e é o maior Espírito que aqui esteve, que veio para nos ensinar tudo o que nós estudamos e que nós aprendemos com a doutrina espírita, passou por momentos difíceis, por que nós não vamos passar? Que somos imperfeitos e que temos muito a melhorar. Só que nós esquecemos que na prece nós podemos reabastecer as nossas energias que muitas vezes estão fracas. E se nós fazemos essa prece em família, para juntos agradecermos pelo que temos, agradecermos pela oportunidade de estarmos ali reunidos, porque por mais dificuldade que a família esteja, nós estamos na família necessária para evoluirmos. Estamos no grupo familiar que merecemos para crescer. A espiritualidade ela é extremamente sábia e ela não iria permitir que nós viéssemos em um grupo sem ter uma necessidade real para aquilo. Então, aquele grupo que é formado e que é organizado tem uma finalidade, um objetivo de ser. Então, nós estamos na família que muitas vezes pedimos para estar. Então, precisamos dar esse valor maior à família e precisamos utilizar da oração, da prece do Evangelho como uma ferramenta de reequilíbrio e de restabelecimento das forças e para que possamos encontrar o melhor direcionamento para enfrentarmos as dificuldades. Só que muitos pensam que esse Evangelho ocorre só na esfera material. Leia do engano nosso. André Luiz, no segundo livro da sua obra, Os Mensageiros, no capítulo 35, 36 e 37, mais especificamente, fica a dica da leitura, mas quem não quer ler ou não pode ler o livro inteiro agora, leia o capítulo 35, 36 e 37, que vai ter a verdadeira noção de como o Evangelho no Lar funciona no plano espiritual. E André Luiz traz com riqueza de detalhes como isso ocorre. E ele então nos afirma que os espíritos, bem antes do horário estabelecido, vêm para aquele lar, preparam o ambiente, a psicosfera daquele local onde será realizado o Evangelho, organizam e estão todos ali esperando para que o Evangelho aconteça. No caso específico, eles estão acompanhando o Evangelho na casa de Dona Isabel. E nesse Evangelho vem a equipe de espíritos amigos que acompanham aquele grupo familiar, o esposo de Dona Isabel que já se encontra desencarnado e ali se faz presente para naquele instante acompanhar o momento de oração que é feito em família. E isso não aconteceu apenas no livro não, pode acontecer com nossas famílias, muitas vezes entes queridos que já partiram, que já se foram para o plano espiritual, no Evangelho no Lar, vem também junto com a gente se banhar pela mensagem de Jesus, naqueles laços que vibram amor dentro daquela família. E aí André Luiz continua narrando que os espíritos ali se preparam, organizam o ambiente, e na hora marcada para começar o Evangelho no Lar, a família então se encontra num local que, no caso de Dona Isabel, é uma sala específica só para isso. Eles têm um quartinho lá que serve só para fazer o Evangelho no Lar, que no caso, para muitos aqui, não é possível ter um quarto que já tem toda a psicosfera preparada só para isso. Mas isso é só se alguém tivesse. Se não, façamos na sala, façamos num local onde possamos nos desligar das outras atribulações e problemas e nos focarmos naqueles instantes que são ímpares e que modificam demais a nossa existência. E aí, André Luiz continua narrando que aquele grupo se senta, a espiritualidade amiga se aproxima de todos os entes que ali se fazem e começa a intuir todos aqueles que ali estão para as mensagens, para o que for dito, para os comentários, para a prece. E ele então nos afirma que naqueles instantes há uma troca muito grande de energia e que a luminosidade que sai daquela família naquele instante é capaz de iluminar o quarteirão inteiro. E é algo de uma intensidade tão profunda que comove alguns que ali estão. Mas há algo muito interessante que ele nos fala e nos alerta, que muitas vezes entendem a mensagem de diversas formas, tanto os espíritos encarnados quanto aqueles encarnados. E aí vai depender do grau de evolução de cada um, ele vai compreender a mensagem mais claramente e outros com um pouco mais de dificuldade.
E aí os espíritos auxiliam em todo o processo de comentário, de escolha da mensagem, se essa for feita a esmo, e vão auxiliar em todo aquele instante. Só que o mais importante é que nós devemos estar receptivos para aquele instante, para aquele momento e para aquelas energias que estão sendo reorganizadas, estão sendo distribuídas. No caso de Dona Isaura, ela tem 3 filhos, 2 meninas e um rapaz. E o rapaz ele é extremamente revoltado com a situação que se apresenta naquela família, com a situação difícil, a situação financeira se encontra cada vez mais difícil. E ele é muito revoltado com isso. E o Espírito, ele nos mostra que ele está como se fosse um copo virado, com a boca virada, e a água jorrando. Ela não fica, ela sai pelas laterais. E muitas vezes, se nós não estivermos dispostos a receber aquela mensagem, a entender aqueles comentários, nós não fixaremos nada. Seremos como um copo com a boca virada de cabeça para baixo, onde a água só passa nas laterais e não entra no nosso interior. André Luiz então continua narrando todo o mecanismo do Evangelho no lar e mostra que os espíritos permanecem ali após o culto doméstico para organizarem, auxiliarem e ampararem todos que ali estão. Então estes são momentos riquíssimos de troca com os nossos amigos espirituais que nos acompanham e que acompanham especificamente aquele grupo familiar que está ali formado. É interessante que Joana de Ângeles, na sua obra Constelação Familiar, tem um capítulo dedicado exclusivamente ao Evangelho no lar. E ela nos informa que nesses instantes ocorre uma psicoterapia em grupo. E naqueles momentos em que estamos reunidos em grupos, estamos nos reorganizando e trocando energias, dividindo os dissabores, nos alegrando com as conquistas dos outros, escutando a mensagem de Jesus e estamos diminuindo as dores que poderiam ocorrer no futuro. E ela nos diz que naqueles instantes, dependendo da necessidade de cada família, pode ocorrer inclusive pequenas cirurgias espirituais para organizar e reorganizar a nossa estrutura perispiritual. Afinal, não somos só corpo. E ela vem trazer com riqueza de detalhes como ocorre todo o processo do Evangelho no lar e a importância destes momentos. Porque se estudamos em família e naqueles instantes trazemos a mensagem de Jesus para estudarmos, aprendermos, conseguiríamos colocar em prática muito mais facilmente. Tendo em vista que todos nós aqui acreditamos na reencarnação, nós sabemos que já reencarnamos várias e várias vezes. E muitas delas em religiões, praticamos as religiões cristãs. Então nós já sabemos um bocadinho de coisas sobre a mensagem de Jesus. Mas se mesmo assim sabendo, nós continuamos errando, continuamos caindo, o estudo ele vai se apresentar como mais uma ferramenta para fortificar em nós a mensagem para que a gente possa colocar em prática. Porque a gente só pode colocar em prática aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, se a gente não sabe como é que vamos praticar, como é que vamos melhorar e modificar. Então, estudando no lar, conversando com os entes que nos são mais queridos e mais amados, nós vamos aprender a mensagem de Jesus de uma forma diferente, de uma forma muito rica. E vamos com isso conseguindo melhorar, evoluir e praticar aquilo que muitas vezes deixamos de praticar e perdemos as oportunidades de auxiliar e de melhorar. Mas muitos alegam que existem muitas dificuldades para fazer o Evangelho. Porque eu não consigo reunir a minha família, todo mundo no mesmo horário. Porque toda vez que eu começo a fazer, chega alguém, o telefone toca. Não, porque é muito difícil a gente estar todo mundo junto. Porque esse é o único horário de descanso que nós temos. E vamos dando cada vez mais desculpa. E vamos deixando de lado e muitas vezes nem fazendo o Evangelho no lar. Só que nós devemos entender e devemos perceber que dificuldades para instalar o Evangelho vão existir. Vai haver, quando nós decidirmos colocarmos o Evangelho em prática,
uma visita inesperada que vai chegar, vai ser um telefonema que você não vai poder desligar, mas que você vai ter que dar atenção que está na hora do Evangelho. Vai ser um atraso no horário de trabalho, no horário da faculdade, da escola. Isso vai acontecer. Mas se nós perseverarmos, tivermos certeza que é aquilo que nós queremos e continuarmos tentando, as coisas vão se apaziguar e nós fixaremos e implantaremos o Evangelho no lar, na nossa residência. Por isso precisamos ter persistência e força de vontade para não deixarmos de lado. E aí um amigo nosso nos conta uma história muito engraçada, que ele disse que para começar o Evangelho lá na sua casa, como ninguém era espírita, ele precisou começar a fazer no banheiro. E ele se trancava no banheiro e começava a fazer o Evangelho. Mas fazia o Evangelho pontualmente àquela hora. Com o tempo, a família foi entendendo aquela necessidade, começou a se juntar e as coisas se tornaram mais fáceis. Mas se ele não tivesse começado, não tivesse tido a firmeza e a persistência de continuar, até hoje ele estaria dizendo: mas é porque minha família não aceita, porque que eu não consigo, porque tem dificuldades. Então nós precisamos superar as dificuldades para trazer para o nosso lar, para trazer para a nossa família o convidado mais ilustre que podemos receber, que é Jesus e sua equipe que trabalha junto com ele. Então precisamos reverter essas dificuldades. Muitos falam: mas é porque tem muita criança lá em casa, meus filhos são muito pequenininhos, eles não conseguem se concentrar. Consegue. Quando a gente era pequenininho lá em casa, a maninha e os 4 meninos, cada um mais novo que o outro, acho que eu tenho 6, 7 anos, e os outros menores, e mãe fazia o Evangelho. Alguns cochilavam, mas ela ia, acordava, ia comentando, ia contando uma historinha engraçada. E antigamente era mais difícil porque não tinha uma literatura espírita específica para criança. Hoje nós temos livros que têm historinhas, que têm figuras, que têm gravuras legais, que dá para você, junto com a criança, mostrar e conversar com ela sobre o Evangelho no lar. E dá para fazer. Então, bastamos nos dispor para isso, para que as coisas aconteçam e para que o Evangelho no lar se fixe realmente. Severino Celestino nos conta um caso extremamente bonito e um caso que marcou muito a existência dele. Ele nos conta que quando estava iniciando na doutrina espírita, foi orientado para que ele fizesse o Evangelho no lar. E ele assim procedeu. Todo dia, tal hora, naquele hora determinada, ele reunia ele e a esposa e iriam fazer o Evangelho. Só que certo dia, quando ele sentou na mesa que botou os livros, a campainha tocou. E ele disse: já são os obsessores querendo atrapalhar a gente, graça. Mas não tem problema não, eu vou lá, boto a pessoa que está para ir embora e a gente continua com o Evangelho. E ele então já vai impaciente, mas abre a porta. Quando ele chega na porta, tem o Senhor com uma flauta. E ele está lá parado. Celestino não entende o que é aquilo. O que é que esse Senhor está fazendo na sua porta? E ele então questiona: o que é que o Senhor quer? O homem olha para Celestino e faz: eu posso lhe pedir uma coisa? Aí Celestino começa a bater o pé, já impaciente, mas diz: peça, posso tocar uma música? Celestino não olha e vai dizer: não, porque está na hora do Evangelho. Mas algo dentro dele diz: deixe-o tocar. E ele então: tá, toque uma música. E ele toca lá uma música que Celestino nem sabe qual é, nunca ouviu, mas fica olhando bem atento para quando o homem terminar, fez muito bem, parabéns, a sua música é boa, pode se embora. Mas quando ele termina, Celestino diz: foi muito bom, muito bom. Ele faz: eu posso lhe pedir outra coisa? Celestino já cruza o braço e começa a ver: tá querendo brincar com a minha paciência. Mas ele escuta mais uma vez uma coisa: deixe-o falar. Eu posso tocar outra música? Celestino sorri assim palidamente. Toque. E ele toca lá outra música que Celestino também não conhece. Celestino já está rindo assim para dizer: vá fora, está na hora de ir embora. E ele toca, aí Celestino vai se despedindo: muito bom, o senhor toca muito bem. Eu posso lhe pedir para tocar outra música? Celestino se arma para dizer: tá demais, né? Mas ele escuta algo dizendo: deixe-o tocar. E ele então toca Fascinação, que é a música preferida de Celestino. E ele toca aquela música, Celestino se emociona, os dois se emocionam, ele toca Fascinação inteira. Quando ele termina de tocar, Celestino está emocionado, chorando, e o agradece por ter dado a oportunidade de Celestino escutar aquela música.
Então o homem olha para ele e faz: eu que lhe agradeço. Eu saí de casa hoje com o objetivo de me matar. E eu saí com essa flauta dizendo: se ninguém me escutar eu tocar as 3 músicas, eu vou tirar a minha vida. Eu acabei de ser demitida do emprego, a minha esposa é evangélica e como eu não sou, ela disse que isso é um castigo de Deus na minha vida e eu estou sendo castigada e ela não quer mais ficar comigo, minha vida virou pé na cabeça de uma hora para outra e eu saí com o objetivo de me matar. Mas como você me escutou e me deu a oportunidade de tocar a minha música, eu não vou tirar a minha vida. Celestino se abraça, eles se abraçam e chamam então aquele senhor para participar do Evangelho lá naquela noite. Só que muitos devem estar pensando: mas sabe que é Celestino, palestrante reconhecido, que tem muitos livros publicados, que faz palestra fora. E ele diz com muita tranquilidade, muita firmeza: isso não aconteceu porque foi na casa de Celestino. Isso aconteceu porque naquele instante, naquele lar, estava acontecendo o Evangelho no lar. E a espiritualidade que organiza todas as nossas existências que estão ao nosso lado, aproveitou naquele caso, aquele momento e aquele instante, onde aquela família se reunia com Jesus para impedir que aquele senhor tomasse uma decisão equivocada e estragasse a sua existência. Então, fazer o Evangelho no lar não é só discutir, não é só estudar, é trazer Jesus para junto de nós. É transformar a nossa família e a nossa casa em pontos de luz que são capazes de acalmar e de clarear todos que estão necessitando. Fazer o Evangelho no lar é fazer com que as nossas famílias se tornem cada vez mais unidas, mais fortificadas e trazer Jesus para ser a base sólida dessa instituição que vem sendo tão atacada, mas que é a instituição mais importante da nossa sociedade. Então, que possamos dedicar às nossas famílias um maior cuidado, uma maior atenção, para podermos superar as dificuldades que se apresentam. Existem muitas dificuldades que podem sim ser superadas se nós, ou melhor, todas as dificuldades são superadas se nós trouxermos Jesus para próximo de nós. Problemas haverão, a nossa família continuará passando por dificuldades, mas nós nos tornaremos mais maduros e mais fortificados para transpor todas essas dificuldades. Para encerrarmos a nossa conversa dessa noite, gostaria de pedir permissão para ler o capítulo 59 do livro Mestre e Amor, Psicografia de Joana de Ângeles, quando ela nos diz o seguinte: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando lá se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos lianos da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem variável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas mandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam
ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com Ele, como Ele procura fazer, a fim de que, ligado a Ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Que nós possamos trazer Jesus para o nosso convívio e para o convívio dos nossos familiares, para que a nossa vida se transforme mais fácil, mais doce e mais serena, como o Cristo era em toda a sua existência. Muita paz a todos.